Segundo Reis, capítulo 5. O mundo precisa de profetas, amém? Você pode repetir comigo? O mundo precisa de profetas. Eu vou te fazer uma pergunta, não responde de cara, não. O Espírito do Senhor está sobre você? Bem, se o Espírito do Senhor está sobre você, você tem que fazer o que o Espírito de Deus faz: curar, salvar, libertar, transformar. O Espírito de Deus não está sobre você para você ser só você. O Espírito de Deus estará sobre você para você fazer as coisas que Ele faz, que Jesus faria. Eu quero pregar sobre isso na história de Eliseu, neste instante. Segundo Reis 5, 1 a 19. Pastor, você lê para mim, faz favor, querido? Agora que eu vi que eu esqueci meu óculos, então eu não vou enxergar nunca esse negócio aqui. Segundo Reis 5, 1 a 19. Lê no microfone. Então pega o meu aqui mesmo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu:
Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar ao templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. O Eliro vai pegar o microfone, deixa ligado com ele aqui, tá? Pode sentar aqui do lado dele, Ju, que vai ficar aqui na frente para me ajudar. O mundo precisa de profetas, amém? Você pode repetir de novo? Esse é o título dessa mensagem que o Eli vai colocar lá depois. Vou pregar sobre enfermidade, não é porque eu fiquei doente, não. Né? Eu fiquei doente mesmo, peguei uma gastroenterite por bactéria, por isso que demorou a passar, porque a primeira vez que eu fui no hospital, o médico falou que era rotavírus, e o tratamento é só que não foi isso, era bactéria. Só a segunda noite, quando eu voltei lá, desidratado e tal, é que ele me deu lá antibiótico, aí foi fazer efeito só no meio da semana. Mas foi um tempo em que eu pude ler os profetas. E lendo os profetas, ficou claro para mim, irmãos, como o mundo precisa de profetas. Eu quero mostrar nesse texto, rapidamente para você. Porque o mundo precisa de você. Você é o profeta, a profetisa que o mundo precisa hoje. O mundo não precisa de religião. O mundo precisa de profetas, homens de Deus, como nós lemos aqui, mulheres de Deus. Bem, em primeiro lugar, o versículo 1 já diz para a gente que até os grandes guerreiros ficam leprosos. Deus é um Deus que permite o mal. Permite a lepra, o câncer, a AIDS, e permite a infecção, o rotavírus, a gripe, o influenza, o Aedes, a dengue, o que for. Quando o mal se abater sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Até os grandes guerreiros ficam leprosos, diz a Bíblia. Naamã era um grande guerreiro, mas ficou leproso. Tem problema nesse mundo, nunca se esqueça disso. Nesse mundo onde você e eu vivemos, até o Senhor nos levar para o céu, nossa pátria, nós estamos sujeitos e vamos passar por problemas. Não tenha dúvida disso. Nós vamos passar por problema mesmo. O problema não é opção. O problema não diz respeito a ser de Deus ou não, a ser abençoado. Ah, eu sou abençoado, não passo por problema. Bobagem. Esse é um mundo de lepra, de problema, não importa. Às vezes é grave, complicado, às vezes é simples, mas o problema bate na sua porta. Mas mesmo no meio do problema, o que essa história maravilhosa nos ensina é que Deus sempre tem uma saída. Sempre. Ao mesmo tempo que os grandes guerreiros ficam leprosos, Deus usa os pequenos escravos. Quer ver? Leia aí e preste atenção no versículo 2. Olha que bonito. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Isso, uma menina escrava, certamente com menos de 13 anos para ser chamada de menina. Uma escrava, uma menina, uma pré-adolescente, quem sabe. Mas, se as pessoas sabem que Deus está presente, Ele sempre tem uma saída. Olha o versículo 3. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Queridos irmãos, qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Qualquer um. Ai, tem gente que fala assim comigo: pastor, não sei orar.
Não interessa se você sabe orar, se você sabe que o seu Deus reina, como nós acabamos de cantar, que Ele é soberano, e Ele é o seu Deus, Ele pode usar você. Os menores podem ser usados. Usados são aqueles que dizem assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei direito o que tem que ser feito, mas eis-me aqui. Quando alguém se dispõe, quando alguém se entrega, quando alguém se coloca diante do Senhor, essa pessoa será usada. Eis aí uma escrava. Não foi a escrava que curou Naamã, mas a escrava foi fundamental para mostrar o caminho. Você já ouviu a história que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Pois é, sabe quem levou? O menino. O menino. Deus usa os menores. Deus usa quem se dispõe. Deus usa quem está ansioso por Ele. Deus usa quem fala assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus usa quem está pronto para ser usado. Não interessa se essa pessoa é top de linha, é pastor, está na escala superior da cadeia hierárquica eclesiástica. Basta que essa pessoa fale assim: Senhor, o Senhor quer me usar? Pode ter pecado de manhã. Se você se arrependeu e na hora do almoço você falou: Senhor, eis aqui a minha mão, o Senhor vai usar você. Só depende da sua disposição. Só depende da sua vontade. Não interessa a sua formação. Interessa o seu coração. É a partir do seu coração que Deus vai te abençoar. Fala assim para o seu irmão: é a partir do seu coração que Deus vai te abençoar. Fala com ele. Até os grandes guerreiros ficam leprosos. Mas Deus sempre tem uma saída e passa por quem se dispõe. Ah, não estou em condições hoje, então você não vai ser usado. Mas se você se dispuser, você vai ser usado e Deus tem uma saída para você, através de você. Mas, queridos, essa história mostra uma coisa interessante. Quem não sabe ouvir Deus, fica desesperado. É isso que mostra o texto. A pessoa que não sabe ouvir o Senhor, a pessoa que não tem intimidade com o Senhor, fica desesperada. Olha o que diz o versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem que envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. A Bíblia diz que o rei ficou branco, rasgou as vestes, ficou com medo, desesperado. Ele está achando que eu sou Deus. Ele não tem o temor da escrava. A escrava falou assim: é o seguinte, vai lá, que lá tem um homem que pode curar o senhor. Aí chega lá, e o cara mais importante, ungido por Deus. Foi Deus que ungiu o rei. Não é um Zé Mané qualquer, não. Fica desesperado, porque apesar de ser rei, ele não sabe ouvir o Senhor. Ele não anda com Deus. Ele é um religioso. Ele é um queimador de carne na hora do sacrifício. Ele vai lá e fala com o sacerdote: queima essa carne aí para mim, que eu vou ser perdoado. E isso não leva ninguém a andar com Deus. Aí ele ficou desesperado e falou assim: acaso eu sou Deus? Esse cara quer guerrear com a minha nação. Porque ninguém pode curar ninguém da lepra. Olha que loucura, irmãos. Se você não andar com Deus, você nunca vai ouvi-lo. Por isso o mundo precisa de profetas. E eu acho que o mundo tem poucos profetas. Tem muitas igrejas e poucos profetas. Diz o censo do IBGE, um pastor aí diz que é uma profecia isso. Diz o censo do IBGE que em 2030, Ribeirão Preto vai ter 38% de evangélicos. Até o IBGE tem mais fé do que a gente. Não é não? Olha que coisa. Mas o que adianta ter um monte de evangélicos se faltam profetas?
O que adianta ter um monte de igreja se as pessoas não são capazes de serem usadas por Deus? O que adianta ter um monte de igreja aí cheia de gente levantando a mão, como os irmãos cantaram aqui, se isso é um ritual vazio? Porque o que o mundo precisa é de gente que ouve o Senhor. E quem não ouve fica desesperado. Quem não ouve, quando a porta se fecha, não sabe o que vai fazer. Quem não ouve só pensa o pior. Quem não ouve vai morrer de medo. Você já pensou o pior? Ai, o pior vai acontecer. Eu vou morrer. Eu vou ficar passando mal. E aí eu descobri agora que eu estou com esteatose. É excesso de gordura no fígado. E eu sei que eu comecei a passar mal, e eu fiquei tão mal que eu queria vomitar toda hora. E nada, eu não comia nada e já ficava enjoado, e uma dor no corpo, e uma dor aqui atrás. Aí, raramente eu penso isso, mas dessa vez eu achei que eu ia morrer. Falei, Tereza, é o seguinte, eu tenho seguro assim, eu tenho seguro assim. Ela que é pouca desesperada, né? Pouca. Não, você não. Você me deu uma palavra, é. Não, é. Perto. Não, ela me deu uma palavra. Não, Samuel, você não sei o quê. Eu não lembro mais, meu bem. Eu esqueci. Eu sei que a palavra foi uma bênção. Foi, isso mesmo. Mas quando a gente não ouve, igual eu ali na minha enfermidade, parei de ouvir o Senhor, eu fiquei surdo. Porque não interessa se você está no desespero, não interessa se você está no fundo do poço, não interessa se é enfermidade, não interessa se é falta de dinheiro, não interessa se é falta de amigo, não interessa se é problema na família, não interessa nada. Se você estiver ouvindo o Senhor, você é capaz de dormir no barco igual Jesus Cristo dormia na tempestade. Você sabe que você não vai nem morrer, porque quem cuida da sua vida é o seu Senhor. E tem mais, se você morrer, é porque o Senhor está te levando. Igual os amigos de Daniel. Falaram assim, o rei, é o seguinte, pode tocar trombeta, pode tocar o que for aí. Nós não vamos ajoelhar. E se tiver que morrer, nós vamos morrer felizes. Mas diante dessa estátua, a gente não ajoelha. Queridos, quem ouve o Senhor não tem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso o mundo precisa de profetas. Gente que é capaz de ouvir, que não se desespera. Gente que não fica pensando o pior. Assim, não, Deus tirou tudo da gente. E agora o que vai acontecer? Isso é coisa de rei de Israel, que não ouve o Senhor. Porque nenhum rei de Israel era capaz de ouvir o Senhor. Mas tinha um homem lá que ouviu o Senhor. Versículo 8 fala sobre ele. Não era o rei, mas ele ouviu o Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. O profeta é capaz de saber o que Deus quer. Quem ouve o Senhor sabe o que Deus quer. Quando o Senhor falou com aquela menina, e a menina teve coragem para falar com a senhora dela, falou assim, fala para o Naamã ir lá falar com o profeta, homem de Deus. O Senhor já tinha falado com Eliseu, o homem dele aqui. Eu vou te mandar um general para você curar. O rei que não ouve não sabe disso. Mas quem ouve o Senhor sabe o que Deus quer fazer. Porque, queridos, Deus tem prazer em revelar os seus planos. Salmo 27, 12 diz isso. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então anda com Deus. O profeta andava com Deus. Falou assim, rei, que bobagem é essa? Está rasgando roupa por quê? Ainda mais roupa real, que é caro. Para com isso. Manda o cara falar comigo. É aqui, é comigo. E ele vai saber que há um profeta do Deus vivo em Israel. Porque quem ouve o Senhor sabe o que Deus quer fazer.
Quem ouve o Senhor não procura sinal no mundo. Quem ouve o Senhor procura sinal no céu. É dirigido pelo Espírito Santo. De repente, um grande som veio do céu, impetuoso, encheu a casa. E línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E eles ficaram cheios. O Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor estiver sobre você, você vai ouvir o Senhor e você vai entender que Deus te usa, tem um plano, te colocou aqui, te colocou ali, te leva para viajar, fecha a porta A, abre a porta B, porque Ele está no controle da sua vida, porque Ele reina e Ele não abre mão de reinar. Queridos, Deus não deixou de reinar, é Deus que levanta e Deus que abate. Eu tenho aí apoiado um candidato a prefeito porque acho que é o melhor candidato. Estou ajudando a escrever o plano de governo dele. Mas eu não tenho dúvidas que quem vai colocar lá é o Senhor, se o Senhor quiser. Eu já disse isso para ele, e hoje o Senhor mandou que eu falasse com ele. Diga assim para ele: se você temer o meu nome, eu te coloco lá. Não interessa com quem você está concorrendo, porque o candidato que vai ganhar a eleição de outubro é o Senhor que vai escolher. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai embora da igreja. Não são os votos não, meus irmãos. É o Deus vivo e verdadeiro que manda nesse mundo. É Ele que levanta e é Ele que abate, desde o mais famoso general até o mais simples escravo. Nós estamos nas Olimpíadas e eu amo ver isso nas Olimpíadas. No esportista. Os esportistas campeões são arrogantes. E o Senhor os abate dia após dia, depois que eles ganham. Há pouco tempo morreu o maior e mais famoso pugilista da história, o Muhammad Ali. Cassius Clay. Ele ganhou grandes prêmios e ele dizia assim: eu sou o maior de todos. Os últimos 30 anos da vida dele, ele não conseguia segurar um copo. Porque Deus abate o orgulhoso. Não interessa quanto dinheiro ele tem. Deus manda no mundo, Deus manda no seu mundo e no mundo de todo mundo. Por isso ele precisa de profeta. Gente que o ouve, gente que tem ousadia, gente que tem coragem para falar com o rei assim: para de rasgar a veste, manda falar comigo. Porque eu tenho uma palavra de Deus para dar. Esse é o profeta que Deus precisa hoje. E é você, meu irmão, minha irmã. Não é o pastor Samuel que fez teologia. Não, é quem é capaz de ouvir. Não é quem é formado religiosamente. Esse é o quinto ponto dessa história. Porque o mundo está atrás de religiosidade. Olha que interessante. Olha o que aconteceu aí no versículo 11 primeiro. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Queridos, o mundo quer religiosidade. Até a igreja quer religiosidade. A igreja acha que Deus vai usar o pastor. Afinal de contas, o pastor se preparou para quê? Para ser usado por Deus, não é isso mesmo? É o que o mundo quer, religiosidade. O Naamã foi procurar Eliseu, e ele saiu lá da Síria, achando que Eliseu ia fazer um ato religioso sobre ele. E ele falou assim: não, eu achava que o profeta ia ficar em pé, ia fazer lá, passar a mão, fazer um voodoo mágico em cima da minha lepra, e eu ia, ficar limpo. Ele queria uma mágica religiosa, filmada na frente do altar, transmitida pela televisão, para todo mundo ficar assim. Porque o mundo quer religião, meus irmãos, mas não é assim que age Jesus de Nazaré, não é assim que age o meu Deus. O meu Deus manda tomar banho no rio sujo. Olha só que loucura. Porque Ele é diferente. Ele não é Deus de paredes religiosas. Ele não é Deus só de músicas cantadas na frente da igreja. O nosso Deus é o Deus de dia a dia, de gente que toma banho no rio sujo. Sabe quantas pessoas tomavam banho no Rio Jordão? Quase todo o povo.
Quem morava perto tomava banho no Rio Jordão. O que ele queria é que Naamã fosse como qualquer um e se humilhasse e parasse de ser o grande guerreiro do versículo 1. Fosse lá se molhar no rio igual todo mundo tem que molhar. E não no Abana e Farfar. E não cresce no ato. Puf! Queridos, Deus é o Deus da simplicidade. Jesus curou um cego fazendo lama com cuspe. Misericórdia. Fala a verdade. Que escolha é essa? Cuspir no chão, fazer lama e passar no olho de alguém, que é coisa mais politicamente incorreto. Se algum pastor fizesse hoje, o que você ia achar? Esse pastor é louco. Fica cuspindo, fazendo lama, passar uma ferida da pessoa. É porque Jesus quebra a religiosidade ao meio. Sabe quantos milagres Jesus fez no templo? Pode procurar na Bíblia. O templo, o centro da religião, o centro da adoração, o centro da prostração, o centro do sacrifício. O Senhor não escolheu fazer milagres. Fez até na sinagoga que ficava lá no meio dos povoados. Mas Jesus andava nas casas, sendo tocado pelas pessoas, porque ele era um profeta de Deus. Dele saía virtude. Dele saía a presença. E é o que interessa. Não interessa o ritual, irmãos. Não interessa para mim cadeira vazia. Interessa é a presença. Se você veio aqui hoje e entendeu que você veio por causa do seu Deus, você se encontrou com Ele. E quem já encontrou já sabe. Não interessa mais nada. Se você vem ao culto porque eu tenho que ir todo domingo, tenho que levar meus filhos, nunca você vai encontrar o Senhor, porque Deus não é Deus de encontros religiosos. Deus é Deus dos abraços, da presença simples, do cicio suave e tranquilo, de uma brisa que sopra no monte. Porque Deus quer agir no meio das pessoas. Deus quer te usar. Por isso Ele te colocou lá no seu trabalho, te colocou lá na sua escola, te colocou lá no seu bairro, para que você fosse um profeta de Deus. Fala assim, eu tenho uma coisa para falar. Deus quer que eu traga uma palavra para você. E Ele vai falar através da sua boca. Se você se dispuser. Deus não é Deus dessas coisas que nós achamos estrondosas. E eu quero terminar provando isso para você. Porque Deus não está atrás do mundo. Os valores do mundo não são os valores de Deus. E olha o que diz o último versículo que eu quero ler, versículo 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. O cara saiu de casa cheio de presente, cheio de ouro, cheio de não sei o quê, de roupa chique. Ele foi curado, ele ficou sinceramente agradecido. E ele voltou lá no Eliseu e falou: Eliseu, é tudo seu. Tem pecado aceitar essas coisas? Não tem pecado nenhum. Mas o verdadeiro poder, o verdadeiro milagre, a verdadeira presença não é seduzida por nada desse mundo. Se é o mundo que tem dirigido a sua vida, meu irmão, minha irmã, se é o status, se é o dinheiro que você vai ganhar, se é a projeção que você vai ter, se é a tranquilidade, a saúde, o corpo bonito, você ainda não entendeu o poder de Deus. O profeta de Deus não precisa dessas coisas. Você não quer nada disso. Por isso é fácil ver religião. Se você estiver em qualquer lugar que as pessoas estão atrás do mundo, da ostentação da aparência, do dinheiro que as pessoas trazem, não é de Deus. Porque Deus não precisa dessas coisas. Quem orou aqui, o Zezé, falou assim: o Senhor é o dono da prata e do ouro. E é mesmo, irmãos. Nossa igreja aqui rala para pagar as contas, mas chega no final do mês, nós pagamos todas as contas. Porque Deus tem honrado a gente aqui, não tem deixado faltar. Para ensinar a nós que nós não precisamos desse dinheiro. E olha, irmãos, eu já pedi a Deus muito dinheiro. Eu já pedi. Senhor, manda muito dinheiro.
Se o Senhor mandar muito dinheiro, eu vou abrir 5 solares. Vou fazer um trabalho para as crianças abandonadas. Vou fazer um trabalho para não sei o quê. Senhor, vou fazer trabalho na África. E o Senhor falou comigo assim, Samuel, se eu der muito dinheiro, você vai fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. Mas o trabalho que tem feito com dinheiro, que é feito com dinheiro, ele é estanque. Quando o dinheiro acaba, o trabalho acaba também. Mas o poder de Deus não é estanque. Foi isso que o Senhor falou comigo, o poder de Deus você pode usar em qualquer esquina, qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Dinheiro não. Dinheiro uma hora não tem. Mas o poder de Deus, meu irmão, se o poder de Deus fluir na sua vida, nunca vai faltar. Ele é ilimitado. É isso que os profetas entenderam. Então eles não precisavam de presentes. Eles não falaram, não quero isso não. Não aceito. E diz o profeta, eu juro que eu não aceito. Olha só que loucura. Eu juro que eu não aceito. Que honra é essa que falta nos nossos dias? Que qualquer coisa nos seduz, que esse mundo nos compra. Irmãos, o profeta de Deus não é comprado pelo mundo. O que interessa a um profeta de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, é que Jesus Cristo seja glorificado. É isso que ele está dizendo. Sem Jesus ainda ele está dizendo, não é o mundo que me interessa, é a glória do meu Deus. Manda o homem falar comigo que ele vai saber que há um profeta de Deus em Israel. Queridos, nós precisamos da presença de Deus. O resto Deus vai cuidar. Cuidado, cuidado. Cuidado para você não ser seduzido pelo que o mundo oferece. Cuidado para você não ser seduzido pela troca que o mundo te dá. Seja seduzido pela presença do Espírito Santo. Fala, Senhor, eis-me aqui. Usa minha mão. Usa o meu coração, os meus olhos e a minha boca. Fala comigo. Deixa Deus falar com você. Porque quando alguém chegar precisando de ajuda, então fala, não, peraí, é comigo. Pode falar comigo, porque o Senhor mandou ele me procurar. Ele não sabe ainda, mas sou eu. Porque você é capaz de ouvir o Senhor. Queridos, o mundo precisa de profetas, amém? Então o mundo precisa de nós. É de nós que o mundo precisa. Gente que está comprometido com a presença dEle. Gente que sabe lidar com o mal quando chega. Gente que se dispõe para ser usada até os menores. Às vezes não é você que vai fazer a grande cura, mas você será essencial no caminho. Se disponha para participar dessa obra. Gente que é capaz de ouvir o Senhor, então não fica desesperado, que tem paz. Eu li a história da mulher que Eliseu ressuscitou o filho dela, e o filho dela morreu em casa, o marido dela estava trabalhando no campo, e ela então foi falar com o marido e falou assim, eu preciso que você mande um servo, preparar aí um jumento, uma mula, que eu vou precisar sair. E o cara perguntou assim, por quê? Aconteceu algum problema? Não, eu preciso ver o profeta, o homem de Deus. Ela falou, mas peraí, não é domingo, não é lua nova, não é sábado, o que você vai fazer lá? Eu falei assim, não, fica preocupado não, pode continuar trabalhando aí, eu só preciso de uma mula. Não se preocupe, diz o texto. Que mãe é essa? Que deixa o filho morto e não conta nem para o pai. E diz assim, não se preocupe para o pai. Que fé é essa, irmãos? É a fé de quem crê que Deus age hoje e não mudou. Esse é o nosso Deus, Ele não mudou. E Ele precisa de profetas no mundo hoje. Ele precisa de você e de mim. Essa é a vocação que a nossa igreja precisa encontrar. Entronizar Cristo Jesus acima de todas as coisas. E sermos capazes de ouvir o Senhor em toda e qualquer situação. Amém? Está disposto a ser um profeta de Deus? Feche seus olhos um pouquinho. Quero convidar você a se arrepender dos seus pecados. Porque Deus não vai usar profeta, profetiza, homem, mulher de Deus em pecado. Não vai. Ele vai usar gente que se dispõe,
Gente que diz: eis-me aqui, estou santo, quero ser usado. Então se arrependa dos seus pecados. Se disponha para ser usado. Fale com o Senhor: eis-me aqui. Eu quero ser esse que o Senhor chamou. Eu quero ser esse que o Senhor tocou e transformou. E o Senhor vai usar você, eu não tenho dúvidas disso. Coloque sua vida diante de Deus. Se consagre agora. Fala: Senhor, o pastor diz que o Senhor não mudou. Pois bem, eu quero experimentar a tua presença essa semana. Não sei como, mas eu quero experimentar. Eu quero ser usado como um profeta do Senhor. Eu quero ser usado. Diga para Deus. Eu vou orar por você. Pai querido, eis aqui os teus filhos, tuas filhas, tua igreja, Senhor. Meu Deus, não interessa quantas pessoas estão aqui, interessa é o Senhor que fala. Interessa é o Senhor que brada do alto do céu e diz: eu quero um povo santo. Eu quero um povo que se disponha. Eu quero um povo para ser usado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, age na vida do teu povo. Espírito Santo, sopra nessa igreja. Espírito Santo, desça sobre os teus filhos e que eles sejam capazes de serem usados pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, dê graça a eles em nome de Jesus. Que o Senhor dê força a eles. Que a presença do Senhor flua através deles. E que essa sociedade, essa cidade saiba que ainda existem profetas em Ribeirão Preto. Gente que está preocupada em entronizar Cristo Jesus. Exclusivamente Cristo Jesus. Sopra sobre nós. Visita-nos nessa semana. E usa-nos, meu Deus, quando saímos por aquela porta. Para levarmos o Evangelho do Senhor com a sinceridade do nosso coração. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu estava com saudade de você também. Realmente a Tereza tem razão. Nós amamos essa igreja, irmãos. Puxa.